comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor todo conheces. Tu me cercas em volta, tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é e não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz para que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu formaste os meus rins e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Vamos até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto é um texto que fala sobre a soberania, a onipresença, a onipotência de Deus sobre as nossas vidas. Triste o homem que não sabe reconhecer o poderio de Deus sobre a sua vida. Triste o homem é quando ele diz, eu me basto. Porque quando o homem fala, eu me basto, ele está tirando a soberania de Deus sobre a sua vida. E ele está dizendo que não existe um poder maior do que ele mesmo. O humanismo é uma ciência que ela diz que o homem por si só se basta. E muitas pessoas têm andado e trilhado por esse caminho. Nós estamos vivendo numa era em que o ego das pessoas, está, como é que eu posso dizer, em super evidência. Primeiro eu, depois eu e depois eu ainda, Então nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo uma geração
onde a permissividade é algo muito comum, muito natural, e as pessoas, de alguma forma, têm até colocado em xeque a própria soberania de Deus, e não só isso, colocado em xeque a própria palavra de Deus, porque de alguma forma, estão tentando dar um tom de normalidade naquilo que para Deus não é normal, mas que por sua soberania, pela sua onisciência, pela sua onipresença, Ele já sabia que nesse tempo presente todas essas coisas iriam acontecer. Mas o que fazer diante de tudo isso? Como nós vamos lidar numa geração onde o ego das pessoas tem falado mais alto? Uma geração em que as pessoas, cada dia que passa, estão se tornando donas de si e de alguma forma não têm se permitido serem cuidadas, serem pastoreadas, serem orientadas pelo próprio Deus. Então essa é, de alguma forma, esse é o pano de fundo que nós estamos vivendo, é o que nós estamos, é a forma como a sociedade está reagindo a esse tempo presente. Quando eu estava lá no seminário, há 20 anos atrás, falava-se muito na pós-modernidade, e tudo que nós estávamos vivendo ali naquele período, nessa transição em que a tecnologia estava começando a se avançar, uma época em que o celular apareceu, o celular apareceu uns 25 anos atrás, aqui no Brasil, nós não tínhamos ainda essa tecnologia, mas quando apareceu aquele tijolão grande, não sei se vocês estão lembrados, e aí isso era muito discutido no seminário, como lidar com a pós-modernidade. Mas eu tinha um professor, um descendente de alemão, o Christian Gies, e ele dizia o seguinte, que na verdade nós não estávamos na pós-modernidade, nós já estávamos vivendo um tempo odierno, pós-moderno, e que as coisas iriam acontecer de uma forma que nós não conseguiríamos muito explicar os fatos que esse tempo presente iria nos mostrar. E de fato ele estava corretíssimo, Hoje nós não conseguimos explicar muita coisa, mas o texto que nós acabamos de ler fala sobre a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E nós, enquanto cristãos, nós nunca podemos esquecer que existe um Deus que está acima de todas as coisas. E mais do que isso, um Deus que nos conhece antes mesmo de nós termos sido formados no ventre da nossa mãe. Muitas vezes nós esquecemos isso, nós achamos que nós podemos tudo, nós podemos agir como nós queremos, nós podemos ir aonde bem der na teia, na lata, nós achamos que nós podemos fazer o que nós bem quisermos, mas tudo está patente aos olhos do Senhor, e o texto diz que nada foge aos seus olhos, O salmista chega a dizer que tu me sondaste, tu me conheces, o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu pensamento e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então não tem como o homem se ausentar da presença de Deus, Não tem como o homem fugir, dessa soberania do Senhor, porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo conhece.
e Ele sabe perfeitamente toda a nossa estrutura, e muitas vezes não tem como nós podemos de alguma forma fugir e esconder, né, das pessoas, como Adão fez quando pecou, né? Ele tentou se esconder de Deus, ele tentou se esconder, né, da presença do Senhor, tentou fazer de conta que não ouvia a voz de Deus, mas Deus estava lá, né? Na sua essência principal, na sua essência sem a corrupção do pecado. O texto diz, né, lá no livro de Gênesis, que ao entardecer Adão ia até Deus, né? Ou Deus vinha até Adão e Deus conversava com Adão, Deus dialogava com Adão, Deus procurava saber como foi, né, o dia a dia de Adão, né, o seu dia, como tudo havia acontecido ali naquele lugar. Mas com a corrupção do pecado, né, então Deus fica de longe. Agora Adão precisa se mostrar, e ele começa a se conhecer, ele começa a perceber que ele, né, estava nu, porque até então ele não sabia que ele estava nu, ele não tinha esse discernimento, né, de que ele estava nu. Então não havia vergonha entre o homem e a mulher, né? Hoje nós andamos cobertos porque precisamos esconder, né, as nossas vergonhas, né, como diz. Precisamos nos esconder entre roupas, mas naquela época Adão e Eva, eles não se escondiam, porque eles não sabiam, eles não tinham, né, essa noção, né, do corpo que era da mulher e do corpo que era do homem. Então, essa soberania de Deus, ela continua e ela permanece sobre nós, mesmo diante, né, daquela situação pecaminosa de Adão. Deus não deixa de ser o Deus soberano da vida de Adão. E mesmo diante da nossa corrupção moral, da nossa corrupção humana, Deus também não deixa de ter a soberania sobre as nossas vidas, porque Ele tudo conhece. E aqui diz que o Senhor, né, Ele nos cerca em volta e põe sobre nós a tua mão. Então, queridos, o princípio da soberania de Deus ela é entendido a partir da premissa de que existe um poder supremo, imensurável, inesgotável e, acima de tudo, um poder absoluto. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem como nós passarmos desapercebidos dos olhos de Deus, né? Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. E quando fala que está em todos os lugares, né, não tem lugar que Deus não possa estar. Deus está em todos os lugares. Então, qual é o ensinamento que nós podemos tirar, né, desse texto? Primeiro, que nós devemos reconhecer o princípio da soberania de Deus em nossas vidas. E isso se aplica no nosso ir e no nosso vir, né? A Constituição brasileira diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir. Dentro dos limites da nossa nação, não existem barreiras intermunicipais, interestaduais, não existem barreiras, e nós podemos nos locomover, né, para onde nós quisermos dentro da nossa nação. Mas quando se trata da nossa vida com Deus, não é muito diferente, porque quando nós reconhecemos, né, a soberania de Deus entre nós, sobre nós também começamos a ter o discernimento para onde nós vamos, como nós vamos, de que forma nós vamos. Isso é reconhecer a soberania do nosso ir e vir. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim: olha o discernimento que Mateus, irmãos, no livro de Tiago, no capítulo
4. Olha o discernimento que Tiago teve acerca disso. Tiago, capítulo 4, no verso 13. O Tiago diz assim: olha, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e voltaremos. Então Tiago ele vem dizendo, né? Ele vem nos alertando sobre essa questão, e ele fala assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. E ele continua dizendo: que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece como um voo e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha o discernimento que o apóstolo Tiago teve com relação a essa soberania de Deus, de nós dizermos que amanhã nós vamos, né, sob a graça de Deus. Se Deus quiser, amanhã nós iremos, negociaremos e voltaremos. Isso me traz muito à memória a palavra de Abraão, quando Deus pede, né, Isaac como sacrifício, né? E vai ele subindo lá para o Monte Moriá, e quando ele chega no pé do monte, né, ele com o menino, toda a jumenta, né, com a lenha do holocausto, né, e ele vai subir com o menino, e ele então, no pé do monte, ele diz para os seus servos: ficai aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e desceremos. Olha o discernimento que Abraão teve lá naquela época, porque ele sabia que se ele estava subindo para sacrificar o seu filho, Deus era poderoso para fazer com que ele voltasse para casa com o seu filho, porque ele estava em um ato de obediência ao Senhor. Então, por isso ele disse para os seus servos: ficai aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e desceremos. Reconhecimento da soberania de Deus, reconhecimento de que somente com Deus nós podemos ir, e somente com Deus nós podemos voltar, porque nós não sabemos o que é o dia de amanhã. Então, é por isso que tudo que nós vamos fazer tem que ter como princípio a soberania do Senhor. Se Deus quiser, amanhã nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo outro, nós vamos em tal lugar, nós vamos negociar, eu vou vender, né? Eu vou comprar. Porque se nós não tivermos esse princípio de Deus, meus irmãos, falta alguma coisa, fica faltando alguma coisa. Aí eu coloco o quê? Eu coloco o humanismo, né? O meu lado humano para funcionar, quando eu não reconheço que somente Deus é que pode vir comigo para comprar, para vender e voltar comigo depois que eu comprei, depois que eu vendi. E eu às vezes fico pensando na quantidade de vezes que a gente erra em não nos posicionarmos dessa forma, em não reconhecer essa soberania de Deus sobre aquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós erramos por isso? Quantas vezes nós compramos alguma coisa e não funciona? Por quê? Porque nós não reconhecemos, né? Nós não pedimos, nós não chamamos o Senhor para ir com a gente, nós não convidamos o Senhor para fazer aquele negócio, né? E aí a gente às vezes age por impulso, e muitas vezes nós quebramos a cara, porque nós não reconhecemos a soberania de Deus. Então, é
por isso que o apóstolo Tiago vem falando, né? No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, porque a nossa vida é como um vapor, né? Então, ao invés disso, em lugar disso, devia dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Porque, meus irmãos, nós só podemos fazer alguma coisa se nós estivermos debaixo da graça do Senhor. Se o Senhor estiver conosco, nós temos a certeza de que tudo aquilo que nós colocarmos na mão vai prosperar, porque é uma promessa, né? É uma promessa do Senhor, de que aqueles que estão nele são benditos, e tudo que coloca a mão prospera, né? É uma promessa de Deus. E aí, nós então precisamos também reconhecer o princípio da soberania na suficiência de Deus em nós. O próprio Tiago, no versículo 6, ele diz assim: todavia da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E aí é uma outra questão que muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade, né? Contra a vontade humana, carnal, que persiste muitas vezes em nós, para nós tentarmos a Deus. E de que forma nós tentamos a Deus? Quando nós nos achamos autossuficientes. Lá no livro de Daniel, no capítulo 4 de Daniel, nós vamos ver a história do rei Nabucodonosor. Abram comigo aí, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, verso 28 a 27. Olha o que Deus faz com o rei Nabucodonosor. Olha o que o texto diz: tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio do rei da Babilônia, real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado por orvalho do céu, até que se lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse ao Senhor, e louvei e glorifiquei ao Deus, ao que vive para sempre, porque seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra
são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino, voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Olha o que Deus teve que fazer com a vida de Nabucodonosor, um homem que tinha na sua mão, todo o império babilônico, era o rei da Babilônia, era o todo-poderoso, mas Nabucodonosor ele teve que reconhecer o princípio da soberania de Deus, na suficiência de Deus sobre a sua vida, porque nenhum rei, nenhuma autoridade, ela subsiste se ela não for de alguma forma levantada por Deus. E Deus levanta quem quer, mas também Deus abate quem quer. Então Deus o abateu, porque ele era soberbo. Verso 28 a 33 deixa claro isso. No verso 30 ele fala assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? E então, na mesma hora, no verso 33 diz: na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, foi expulso do meio dos homens e comia erro como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Deus abateu a soberba do coração daquele homem. Meus irmãos, triste coisa é quando o homem se encontra com um coração soberbo diante do Senhor, quando ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode fazer o que ele bem quiser. A palavra deixa claro que assim como Deus fez com Nabucodonosor, Deus pode fazer com qualquer um. Talvez hoje nós não vamos encontrar homens pastando no pasto. Talvez hoje nós não vamos encontrar homens nascendo penas como a águia, crescendo as suas unhas como a das aves. Mas Deus tem a forma de abater, Deus tem a forma de entrar na vida de cada um de nós, e nos fazer, nos puxar para a realidade, nos puxar para perto dele e nos mostrar que ele é Senhor sobre todas as coisas. No verso 34 a 37 mostra que da mesma forma como Deus abate, Deus também exalta, porque o homem se tornou humilde. E aqui diz assim, olha, no verso 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendizo o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu reino é de geração em geração. E aí chegou o momento que ele teve que olhar para onde? O que o texto diz? Ele olhou para onde? Para o céu. Chega um momento, meus queridos, que o nosso olhar tem que se voltar para o céu. E aí toda obra humana se torna anátema. Toda força humana se torna anátema. E anátema quer dizer que maldito. Tudo que a gente faz, todas as coisas que a gente faz que não exaltam o Senhor, acaba se tornando algo maldito.
que não tem força, que não traz conhecimento, que não traz poder, que não traz exaltação no nome do Senhor, acaba se tornando maldito, porque nós somos feituras do Senhor. E o texto lá no livro de Salmos 139 fala que antes mesmo que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Antes mesmo de que os nossos rins fossem tecidos, o Senhor já nos conhecia plenamente. Então não tem outro caminho que nós possamos caminhar sem que não seja o caminho do reconhecimento de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas obras, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós fazemos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre as nossas vidas, Deus é soberano sobre as coisas que nós fazemos. É Ele quem exalta, mas também é Ele quem abate. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, nós vamos ver, né, o cântico de Ana. E lá no cântico de Ana, a Ana fala isso, que Deus fez a mulher estéril mãe de filhos. Deus tirou o pobre assentado no monturo e o colocou junto a príncipes, porque isso é soberania de Deus. Isso é, meus irmãos, a melhor forma que nós temos de entender como Deus faz com o ser humano. E muitas vezes aquilo que nós não conseguimos compreender, Deus faz com que as coisas se tornem possíveis para que todos possam olhar e o nome dele seja exaltado e glorificado. Porque muitas vezes nós não entendemos o processo, muitas vezes nós não entendemos a manifestação de Deus, mas Deus, ele se manifesta nos princípios, né? E todo princípio ele vai promover uma ação dentro de nós que vai refletir de forma externa nas nossas atitudes, no nosso reconhecimento a Deus e na forma como nós nos entregamos ao Senhor. Então, eu queria nessa noite que nós parássemos para meditar sobre isso, para pensar sobre isso, né? De que forma nós estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas? De que maneira? Né? Nós não podemos, irmãos, deixar de forma alguma que as coisas, né, ou que situações, ou que sentimentos nos tirem essa capacidade de entender que Deus é soberano sobre nós. Geralmente nos processos de perdas que nós temos na nossa caminhada, às vezes as pessoas atribuem as perdas a Deus e ficam questionando a Deus porque perdeu. Ao invés de perguntar a Deus para quê, a gente fica insistindo no porquê. E Deus muitas vezes está com uma resposta prontinha para nós, tem um ensinamento certinho para a gente, e nós insistimos no porquê, sendo que nós poderíamos dizer para quê, Deus, né? Uma coisa é você dizer porquê, outra coisa é você dizer para quê. Quando você entende que você precisa passar por aquilo, que você precisa tirar a lição daquilo, fica muito mais fácil você entender como Deus age na vida, na sua vida e na vida das pessoas. Eu enquanto pastor, e nessa minha caminhada como pastor, já vi diversas pessoas, muitos homens e muitas mulheres chegaram até nós, às vezes quebrados, né? Totalmente destruídos, que não conseguiam entender o processo que ele estava vivenciando, que ela estava vivenciando. E quando mudou-se a ótica das coisas, quando se mudou a visão sobre aquela situação, sobre determinada situação, a pessoa começa a entender o que Deus está fazendo, a entender a forma como Deus está fazendo, e aí as coisas se encaixam. E
E aí muitas começam a entrar no mesmo processo que Nabucodonosor, o período do abatimento e depois o período da exaltação, né? O próprio Jesus, lá no livro de Filipenses, diz que o próprio Jesus teve esse processo da humilhação, mas também, né, chegou um momento que o Senhor o exaltou soberanamente e o colocou assentado acima das regiões celestiais, né? Mas para que ele pudesse estar no período de exaltação, foi necessário que ele passasse por um período de humilhação, né? De ter sido chicoteado, de ter sido pregado na cruz, de ter uma morte tão bárbara, a morte mais cruel daqueles dias. Mas no final daquilo, a palavra do Senhor deixa claro que o Senhor o exaltou soberanamente. Lá deixa bem claro, e o exaltou soberanamente, ou seja, de forma esplendorosa, sem explicação, né? Acima de todas as coisas, colocou ele acima de todas as coisas. Então, que nessa noite, que nós possamos entender isso. O que Deus está querendo falar ao seu coração? O que Deus está querendo falar ao nosso coração? De repente, pode ser que existam situações da sua vida que Deus está precisando entrar soberanamente, mas que de alguma forma, né, está havendo uma situação que você está aprendendo, que você está segurando, que você está impedindo que haja essa manifestação de Deus soberana em um determinado momento, em uma determinada área da sua vida, em uma determinada área da sua família, e que Deus quer agir, que Deus quer transformar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos entender que acima de qualquer coisa existe um Deus que antes mesmo de nós sermos formados, Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer julgamento que a gente possa fazer acerca de nós mesmos, né? Porque às vezes nós nos julgamos e nós nos condenamos e batemos o martelo, né? Sobre nós mesmos, não precisa ninguém falar, nós nos condenamos sobre determinadas coisas que a gente faz e batemos o martelo e dizemos: nós não podemos, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou para tal lugar, eu não vou sair desse patamar, eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. Nós batemos o martelo acerca de nós e esquecemos que a última palavra vem de onde? Vem do Senhor, vem dos céus. Porque antes de nós sermos formados, Ele já nos conhecia. Antes que houvesse fôlego de vida, Ele já nos conhecia. Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia aprender a depender do Senhor, a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, né? Porque quando nós fazemos isso, todas as coisas se tornam mais fáceis para nós. Nós conseguimos, nós chegamos ao ponto que nós conseguimos entender quem de fato nós somos e o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Então, que Deus tenha misericórdia e que nós possamos a cada dia estar na dependência do Senhor. Coloque de pé, vamos orar.